Bom, pessoal, vamos falar sobre os recursos do TRF da primeira região nesta praticamente quase aula sobre recursos, né? Eu vou falar sobre uma série de perguntas que você precisa fazer para você mesmo antes de você adquirir recurso, antes de você se desesperar, essa coisa toda. Eu entendo que essa fase é um pouco complicada, é uma fase muito tensa, porque você tem muito pouco tempo para pensar e você precisa, bem ou mal, pensar da forma correta. Por quê? Porque algumas pessoas vão ter recursos providos e outras pessoas não. Então aqui eu quero levantar algumas perguntas que são de conhecimento, são perguntas que surgem aí entre vocês e quero esclarecer, né? Para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, conforme você está vendo aqui no nossa propaganda, né, do Turma de Redação. Os recursos dos quais eu estarei à frente, não é? São recursos que serão feitos exclusivamente neste curso, que é o Turma de Redação, tá? Com a nossa equipe aí de 4 professoras nos fazendo uma retaguarda, e eu, Júnia Andrade, professor Marco Antônio Macarrão, a gente fazendo todo um processo de seleção dos recursos que de fato vamos elaborar. Bom, qualquer dúvida, tem o nosso WhatsApp, né, 32988867661, tá? E tem aqui o endereço do site. Enfim, vamos primeiro às perguntas. Aqui eu sempre lanço as 9 perguntas que você precisa levar em consideração quando você vai fazer o recurso. Primeiro, né? Quem precisa protocolar o recurso? Recurso é um direito de todos vocês, um direito. Mas existem pessoas que de fato precisam protocolar o recurso, tá? Qual é o prazo para você fazer esse protocolo? O que você deve considerar na construção do seu próprio recurso? Se você não for investir em recurso pago, eu explico como construir com o maior prazer para você, tá bom? Quais são as falhas comuns encontradas na avaliação preliminar do CESP? Por que investir um recurso feito por profissionais, que é o nosso caso? Como será o acolhimento do pedido de elaboração de recursos por parte dos nossos professores ali no Turma de Redação? Qual o valor que você vai pagar por isso? Qual o percentual de deferimentos por parte da banca, ou seja, percentual de recursos que o CESP aceita? Nós vamos falar sobre isso também. E aqui a pergunta de sempre: recurso pode levar à redução da nota? Bom, eu vou começar pela pergunta de número 9, tá? Que é a pergunta que mais aflige as pessoas que vão recorrer. Como eu disse a vocês, todos vocês podem recorrer contra a prova discursiva. É um direito universal. Naturalmente, gente, se alguém teve a prova discursiva zerada, essa pessoa não consegue recorrer contra isso, tá? E talvez a instância que sobre seria a justiça, tá bom? E mesmo assim, eu não conheço história de que a justiça tenha voltado atrás para uma prova zerada. Bom, então vamos lá. Recurso reduz nota, professora? Primeira pergunta. Gente, no CESP a gente só tem um único histórico. Aconteceu numa prova da Polícia Federal, mas há muitos anos, nunca mais aconteceu. E mesmo assim, só levou a redução da nota do candidato, porque, na verdade, a prova dele era tão ruim, e ele alcançou uma nota boa. Quer dizer, o examinador ele cochilou na hora de corrigir a prova. Só pra vocês terem noção, a prova desse candidato não tinha parágrafo, não tinha indicação de parágrafo. Então, na época ele foi alertado, né? Eu sei porque essa prova chegou até mim. Na época eu falei, olha, eu não submeteria uma prova dessa a recurso, tá? Para análise recursal. Por quê? Porque está muito ruim isso aqui. E o examinador, ao reexaminar essa sua prova, ele pode acabar revendo a nota, né? Eu desconheço o zero, mas eu tive que alertar para esse cuidado. O aluno quis saber, mandou a si mesmo. O aluno estava aprovado. Não era aprovado dentro das vagas, mas ele estava aprovado, ou seja, alcançou a nota mínima, né? E aí ele teve redução na sua nota, o que levou à reprovação, tá? Foi o único caso que eu conheço do CESP. Depois nunca mais vi isso acontecer. Salvo engano, esse caso aconteceu em 2003 ou 2004, eu não lembro. Foi um dos primeiros concursos da Polícia Federal que o CESP fez, sim, na fase mais recente, tá? Então, fase mais recente que a gente diz, essa fase de quase 18 anos de concurso público, que é isso que eu quero dizer. Então, assim, desconheço, acho muito difícil. Se você tiver reprovado, vale a pena você
tentar o recurso. Se você estiver muito longe das vagas, vale a pena também você tentar o recurso. Vai ser muito difícil ter sua nota reduzida, impossível. Existem bancas que reduzem, tá, gente? Por exemplo, IBFC reduz, tá bom? Então, o CESP já não é muito caso, eu até cortaria isso aqui, tá certo? Quem precisa protocolar recurso, pergunta também que não pode calar. Eu vou mostrar até o final dessa aula porque você precisa considerar determinadas situações, tá? Não deixe de assistir essa aula completa, que eu vou mostrar o que aconteceu em recursos passados. Tanto que eu vou tomar como exemplo o TCE de Pernambuco, que foi o último concurso antes do TRF da primeira, e a gente tem toda a história desse concurso para contar para vocês. Então vamos lá, quem precisa protocolar recurso? Primeiro lugar, quem passou, tá bom? A pessoa que passou precisa protocolar recurso. Por quê? Gente, no CESP, o CESP é uma banca que defere muitos recursos. Tem temporadas que o CESP defere poucos, mas há temporadas de um número muito grande de deferimentos. Só pra vocês terem noção, no TCE de Pernambuco, um dos cargos teve 18 deferimentos. Com notas assim, eu lembro que nós fizemos recurso, a nota mais alta que a gente conseguiu, acho que foi 5,41, uma coisa assim. E imagina você estando aprovado preliminarmente, e você tomar um susto e descobrir que a fila andou e você foi jogado para fora da fila. Então, quem passou e não tirou total na discursiva, se você tirou total, você não tem que fazer recurso nenhum, não tem nem por onde. Mas se você passou e ainda tem uns pontinhos que você ficou devendo, eu te aconselho a fazer um recurso. E mais, eu te aconselho até a pagar por um recurso se você tiver condições de pagar. Por quê? Porque para evitar que você comemore antes da hora e depois ter uma notícia ruim. Fase preliminar é fase de perigo. Quando eu falo isso, vocês vão notar que no meu vídeo inteiro eu vou ser muito sincera com vocês em todos os aspectos. Porque, como eu disse para vocês, essa fase é sensível, não me interessa tirar dinheiro de aluno nessa fase à toa, porque não vale a pena, é ruim para mim, ruim para você, tá certo? Então não vale a pena. E eu vou te mostrar por que até o final. Então, quer dizer, se você passou, você já está dentro quase dentro do serviço público, vale a pena você fazer um recurso de defesa, tá? Vale a pena você se defender, mesmo que a chance de majoração seja mínima ou quase nula. Por quê? É para você defender sua vaga. Para evitar que o outro tome o seu lugar, tá bom? Isso é importante. Segundo, né? Quem está quase se classificando naquelas vagas explícitas, se houver vaga explícita, ou quem está quase nos primeiros lugares, precisa investir, precisa estudar o seu recurso, tá? Isso aqui, aí você precisa procurar o que você pode ali levantar pontos. Terceiro e mais inteligente, tem sido situações bem interessantes, a gente tem acompanhado muitos alunos aí que ingressaram no serviço público dessa forma. Alunos que estudam o concurso, ou seja, alunos que pensam numa classificação futura. Isso é interessante. Às vezes o concurso tem 2 vagas vigentes ou uma vaga só. Mas quando você olha a história do seu concurso público, você sabe que para o seu cargo foram nomeadas dezenas de pessoas. Então, você está, por exemplo, em 101 na sua classificação, tá? Você ocupa essa posição. Então, o que vai acontecer? Você, de repente, se você conseguir, faça os cálculos, se você observe a pontuação dos concorrentes, é assim que a gente faz o cálculo. De repente, o concorrente que está lá na casa entre os 50, 40 pontos, com 2,5 pontos você conseguiria chegar até lá. E, de repente, sua redação ela tem margem para isso. Então, vale a pena você pensar numa chamada, numa convocação futura. Então vale a pena. Agora, gente, é claro que, né, como eu disse para vocês, investe em recurso pago quem está nessas 3 situações aqui, tá? E tem condições financeiras de fazê-lo. Quem não está e quer protocolar um recurso só para conseguir uma posição melhor, de repente é tão mal classificado, mas acha que deve fazê-lo, então faça, tá? Lembrando que recurso não é reclamação, recurso não é pedido. Recurso é observar alguns critérios avaliativos, analisar o padrão de resposta e comparar com o seu desempenho, tá bom?
aí você tem grandes chances, de repente, de encontrar ali algum errinho. Bom, qual que é o prazo, Júnior, que eu tenho para protocolar o meu recurso? Gente, o CESP tem um diferencial em relação às outras bancas, porque sempre o recurso vai terminar às 18 horas no último dia, tá? 18 horas de Brasília no último dia. Então você tem que ficar atento a isso daqui. Eu estou gravando esse material, se vocês, por exemplo, tiverem curiosidade, vocês vão ver que eu gravei uma mesma aula, um pouco maior do que essa, na verdade, no meu canal no YouTube. E aí, o que aconteceu? Na época que eu gravei antes, né, do pronunciamento do presidente do tribunal, hoje, dia 27 de dezembro, eu gravei anteriormente, e naquela época o recurso estava marcado para sair em janeiro, o prazo recursal. Porém, o presidente do tribunal soltou o resultado hoje, né? Está, salvo engano, na página 148, seção 3, do DOU, tá? Aí, nesse momento que eu gravo, ainda não foi para a página do CESP. Então, quer dizer, ele soltou esse resultado no Diário Oficial da União. Possivelmente o CESP deve divulgar isso na página dele, como não divulgou 9 horas da manhã, que seria o horário ideal, o CESP deve divulgar isso por volta das 4 horas, no dia 27. Se eles divulgarem exatamente hoje, por volta das 4 horas, eles vão dar pra gente, que bom, aí vai ser ótimo, porque eles vão dar dia 28 e dia 29, possivelmente. E aí o prazo vai terminar às 18 horas do dia 29, tá bom? Então, muita atenção a isso daí. É possível que termine às 18 horas do dia 29. Naturalmente, quem vai entrar no turma, a gente vai conversando isso mais de forma mais próxima, assim que forem aparecendo novidades, tá? Então, cuidado com isso aí. O protocolo é feito no próprio site. Vocês vão ver que eles vão abrir determinadas áreas ali dentro. Uma área para você colocar a resposta do tópico 2.1, uma área para você colocar a resposta do tópico 2.2, 2.3, se houver, não é? E depois a área para você colocar o recurso gramatical. Então você tem que colocar recurso naquela área, nessa área do aluno, lá no site do CESP, em cada área corretamente, ok? O que você precisa considerar na construção do seu recurso? Muita atenção, se você for fazer o recurso, né, sozinho, o que você precisa considerar no seu recurso? O CESP não coloca no edital de abertura do seu concurso. Ele vai colocar no edital dos resultados provisórios da discursiva, ao final você vai ler isso lá, porque é o que o CESP faz de praxe. O que estará constando nesse resultado provisório? Eles vão falar que os recursos precisam ser claros e consistentes, tá? Eles precisam ser claros, concisos e consistentes. São 3 regras. Regras: clareza, concisão, consistência. Então, preste atenção, porque você precisa levar isso em consideração, até mesmo se você for procurar qualquer elaborador para você, ou mesmo se você for fazer seu próprio recurso. O que é um recurso claro? É um recurso que diz exatamente o ponto em que você errou. Perdão, o ponto em que o examinador errou o exame. Então, você tem que abrir o recurso dizendo que você recorre contra o assunto tal, tipo item 2.1 da sua redação, que é um dos conteúdos, né? Porque você considera que a nota que foi atribuída a você, ela está aquém do merecido. Você gostaria de tirar a nota X. Então, você já coloca isso na introdução. Depois do desenvolvimento, você precisa comprovar por que você merece essa nota. Como que é feita essa comprovação, pessoal? Como que é feita? Primeiro, você precisa fazer uma comparação entre a sua redação e o padrão de resposta que o CESP deixa no site. Você não pode contestar aquele padrão de resposta. Por que não pode contestar? Porque o CESP não vai aceitar. Ele deixa isso claro aí no edital, nas normas editalícias de abertura. Tá certo? Então, você não pode contestar aquele padrão. Era para você ter contestado no dia 29 de novembro. Se você não fez, agora não pode. Agora é hora de você contestar a nota da sua discursiva em particular. Tá bom? Então, você tem que mostrar aquilo ali. A consistência principal do CESP é o padrão, tá? Júnior, posso elencar outros autores, exemplos da minha consistência? Pode sim, você tem que comprovar, porque o recurso precisa ser claro. Então, claro é dizer o que foi corrigido com erro, qual é a pontuação que você merece. O recurso precisa ser consistente, você precisa comprovar que o que você está falando realmente é válido. E
o recurso precisa ser conciso. O que é conciso? Aí vem uma matemática difícil, né, de vocês, alunos, organizarem, mas vamos lá. A concisão é uma economia de termos, mas não é uma economia só porque você sai cortando palavras, não. A concisão ela tem a ver com a precisão, ou seja, você usa a palavra certa para expressar o maior número de ideias que você puder. E isso, gente, é feito muito bem entre professores de língua portuguesa. A maioria, pelo menos deveria, né? A maioria deve apresentar condições de concisão, que é um recurso mais enxuto e um recurso que diz o que tem que ser dito. Então, por exemplo, recursos do CESP que a gente faz aqui no Turma costumam ser recursos mais curtos que os recursos da FCC, por exemplo. Por quê? Por conta de um critério que o CESP nos cobra, tá bom? Então, tudo que eu tô falando para vocês, eu estou falando com base em critérios. Apesar de eu não ter colocado o edital aqui, né, vocês podem abrir o edital de vocês lá perto do item 10, 10.4, vocês vão encontrar muito do que eu estou falando aqui. E sobre esses critérios de concisão, consistência ai meu Deus, sumiu, mas são 3 Cs, tá? Concisão, consistência e clareza, você vai encontrar isso no edital de publicação do resultado provisório, que o CESP ainda não publicou no momento em que eu gravei este vídeo, dia 27, às 11 horas da manhã, tá bom? Mas você vai encontrar assim que o CESP publicar. Vai passar a lista com os nomes das pessoas e as suas respectivas classificações. Ao final, você vai encontrar esse critério que fala do item 4, por aí, do edital, tá bom? Então isso eu tô falando para vocês porque de tanto que eu lido com recurso pra gente todo mês, conheço de cabo a rabo essas questões. Mas, lembre-se de, atenção, na construção do seu recurso, não ofender o examinador, não ser descortês, não é? E principalmente associar muito bem o que você fez ao que você está comprovando, tá? Isso é importante, senão ele vai ser indeferido naturalmente, ok? Se você contestar o padrão no seu recurso, ele vai ser indeferido. Isso é muito importante você saber, tá bom? Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Peraí. Isso aqui, gente, é um espelho qualquer, tá? É um espelho qualquer. Não tem nada a ver com o curso de vocês, não, mas é meramente ilustrativo. Vocês vão ver que eu vou avisar isso de uma vez, que eu não quero aluno pegando meu pé por causa disso, não. O CESP vai avaliar a redação de vocês em apresentação e vai avaliar em desenvolvimento do tema, tá? Então, para cada assunto, vai haver uma avaliação. E vai avaliar também na parte gramatical, que não está aqui, mas vai avaliar. Ótimo. Quando abre a área do aluno, a área para você inserir recurso, pelo menos até o presente momento, pelo menos até o TCE de Pernambuco foi assim, o que aconteceu? Não abre a vista da apresentação, porque não está previsto no edital que eles vão majorar a sua nota se você ficou com nota aquém do válido para apresentação. Isso não está previsto. Então vamos supor, igual esse candidato aqui, a apresentação do texto dele, ou seja, análise de letra, margem, ele foi com 0,25, não é? E ele tirou 0,19. O que vai acontecer? O examinador, ele não vai abrir uma área para você recorrer disso aqui. Aí muitos alunos querem que a gente insira, quando a gente está confeccionando recurso, uma defesa de apresentação nos itens, por exemplo, vamos supor que deu para ele deferimento no item 2.2. Aí ele quer, não dá para encaixar isso aqui, não? Júnior responde, eu não faço. Eu não faço. E ninguém do turma de redação vai fazer. Por que não? Porque vai dar indeferimento para recurso, para causa praticamente ganha. Eu não faço. Procure outro, devolva o seu dinheiro, vai embora, não faço, tá? Por que não faço? Porque tenho consciência de que eu não devo fazer. É claro que se no TRF1 a banca abrir a área específica para apresentação, aí é outra história, tá claro? A gente faz recurso para tudo que cabe recurso. Não adianta você pedir recurso para 20 coisas. Eu quero pedir recurso para isso aqui, para isso aqui, para isso aqui. Se você, por exemplo, sabe que no item 2.1 você estará forçando a barra, você vai macular os demais recursos. Por quê? Porque, apesar de serem áreas diferentes, é costume, se a banca toda de consolidação estiver ocupada, vamos lembrar que o CESP está em férias, né? Então está atuando naturalmente a banca examinadora preliminar, e talvez seja ela que vai rever o seu recurso.
Então é natural que uma mesma pessoa analise os demais tópicos. É natural que ela analise os demais tópicos. Se ela analisar os demais, notou que um é justo e notou que o outro é injusto, o pedido foi só para encher o saco mesmo, o que pode acontecer? Gente, nós estamos lidando com o ser humano, com pessoas boas e pessoas sádicas. Então, você corre risco de cair num sadismo. Assim como existem juízes sádicos. Então, o ser humano, no poder de julgar, ele pode te atrapalhar. Seja humilde. Peça o que lhe é justo. Não peça, não faça o jogo do cai-cai, tá certo? Do futebol, não. No recurso funciona muito pouco, tá bom? Mesmo pedindo o que é justo, às vezes você não é, vamos dizer assim, você não é agraciado com a justiça. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, essa é uma questão. Vamos lá. Quais são as falhas mais comuns, Júnior, que eu vou encontrar numa avaliação preliminar da banca? Gente, antes de você se desesperar, se escabelar enviando pedido de recurso para os professores, faça um estudo. Eu sempre, olha só para vocês terem noção, quando vocês me perguntam sobre o percentual, por exemplo, de deferimento de recurso por parte da banca, olha que interessante que eu vou contar para vocês e vou mostrar aqui, porque tudo que eu falo eu gosto de demonstrar. Veja só, isso tanto nos cursos de redação quanto nos recursos em que eu elaboro. Qual é o percentual de deferimento por parte da banca? Esse percentual é bastante variável, não é? Isso, por exemplo, você tem um percentual, por exemplo, de 20% de deferimentos, 30% de deferimentos. Depende de concurso para concurso. Esses deferimentos que eu estou falando, aí você não pode associar ao elaborador todos os deferimentos. Por quê? Porque, de repente, houve lá 20% de deferimentos no TCE, mas eu tenho só 2 recursos que eu quis elaborar para determinado cargo do TCE. Então, é complicado fazer esse julgamento. Eu posso falar do meu percentual de deferimentos. Então, vamos lá. Vamos pegar o TCE de Pernambuco para vocês terem uma noção. O TCE de Pernambuco tinha 3 cargos, tá? Cargo 1, cargo 2, cargo 3, certo? Nós, na época, eu não lembro de cabeça, eu não lembro se foram 8, a gente fez mais de 100 pré-avaliações. O que são pré-avaliações? A gente faz uma peneira, o aluno manda pra gente a redação, o espelho, a questão, a gente faz uma avaliação preliminar, alguns a gente nega, porque realmente a gente vai ver que não, e outros a gente fica com estes recursos. Na época, eu acho que nós ficamos com 8 ou 12. Eu sei que aconteceu o seguinte, do cargo 3, nenhum dos nossos recursos foram deferidos, nenhum foi deferido. E a gente ficou muito bravo, que havia recurso bom aqui pra caramba, recurso com condições de deferimento. Dos cargos 1 e 2, quase todos os nossos recursos foram deferidos. A gente só teve, salvo engano, um do cargo 1 não deferido e um do cargo 2 não deferido. O restante, todos os recursos deferidos, tá? Recursos até com, como eu disse, 5.41, foi até... É porque eu não fico olhando o resultado final, os alunos que me falam, né? Porque às vezes a gente já está fazendo outro tipo de atividade, logo depois não dá tempo de ficar fazendo, ainda não temos condições de fazer essa conferência. Mas eu sei que eu fiz as contas lá, houve um aluno que tinha tirado 26 e depois esse aluno foi para 31.41, tá bom? Teve aluno que mandou zap pra gente, falando, eu tirei 5.15, tem umas coisas assim. Então aconteceu isso. E interessante que, às vezes, as causas, as motivações do cargo 1 e cargo 2 eram muito similares ao cargo 3. O problema foi quem analisou o cargo 3. Esse foi o drama nosso, tá? Infelizmente, não deu certo. Então, isso eu gosto de falar para vocês, para eu falar a verdade. Para eu falar a verdade. Quer dizer, de cento e tantas análises que nós fizemos para o TCE de Pernambuco, né, nós ficamos aí talvez com 12 e 8, eu não lembro, né, se foi mais ou menos o número disso aí. Recurso que nós quisemos desenvolver, tá? Então, tem essa questão. Por que investir em um recurso feito por profissionais? Vamos lá. Como eu disse para vocês, aqui, gente, eu expliquei como é que faz um recurso. Recurso não tem segredo, não. Recurso do CESP é econômico. É dizer, recorro... Pode ser escrito em primeira pessoa? Boa pergunta. Eu não fiz aqui. Pode e deve. Eu assino embaixo, pode e deve. Eu vejo as pessoas nas redes sociais falando um monte de mentiras umas para as outras. Falando, esse recurso está fraquinho, o recurso tal é mais completo.
Depende da banca, esse julgamento fraquinho, julgamento mais completo. Porque para o CESP, se você encher o recurso de pedido, vai dar problema. Se você encher de consistência, vai dar problema. Consistência não quer dizer exagero, tá? Então, tô falando com muita responsabilidade. Veja só, até porque tem um nome na praça. Então, vamos lá. Veja só, quando você faz o recurso sozinho, não tem segredo. É falar o tanto que você quer, qual é o tópico, o tanto que você tirou e o tanto que você acha que você deveria ter tirado. No segundo parágrafo, você vai colocar os seus porquês, comparando o seu texto com padrão ou mais outra fonte. Perfeito. Na conclusão, você pede o deferimento do recurso e reitera, não é, que você quer aquele tanto de pontos. É isso. Recurso é isso. Não tem segredo, tá? Recurso é isso. Mas por que eu vou pagar então um profissional se o recurso é só isso? Vamos lá. Primeiro, a gente paga um profissional quando a gente precisa muito do recurso. Precisa muito. Pelo seguinte, o profissional, às vezes, no nosso caso, por exemplo, como a gente faz pré-avaliação, quem faz pré-avaliação no nosso curso somos eu e Macarrão tão somente, tá, gente? As meninas que trabalham conosco, não. Elas ficam na retaguarda ajudando a fazer o estudo. É o estudo posterior para nos ajudar na elaboração dos recursos. Então, vamos lá. A gente recebe lá, por exemplo, sem texto de vocês. A gente começa a observar as proporcionalidades que o CESP aplicou. Então, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, não só de pedir o recurso pelo conteúdo, mas observar qual foi a proporcionalidade aplicada, porque o CESP, ele costuma pegar a nota de vocês e dar determinada proporcionalidade para aquele objeto. E aí nós vamos saber, porque nós temos um conjunto de redações maior. A gente tem uma amostragem, um grupo maior para a gente analisar. O aluno sozinho, ele infelizmente não tem acesso a essa informação, tá certo? Então, enquanto a gente está lá falando se cabe ou não cabe recurso, as nossas meninas atrás, outras pessoas de língua portuguesa que são mestres e doutoras nisso, elas estão fazendo o quê? Elas estão analisando todos os vieses, as possibilidades recursais, tanto que a gente costuma, às vezes, negar um recurso, correr atrás do aluno, às vezes falar com o aluno, olha, a gente fez uma reanálise e encontrou uma coisa interessante. O tempo inteiro a gente conversa com o aluno, tá certo? Como será, então, esse acolhimento, gente, pela turma de redação, como é que ele é feito? Vamos lá que eu quero mostrar, para não dizer que não falei das flores depois. Bom, esse aqui é o nosso site, que está aqui recortado um pouquinho, né? Em que nós vamos ter aí os recursos do TRF1 sendo propostos. A gente vai ter os recursos para os 5 cargos. Cuidado na hora de você se matricular. Mas, pelo amor de Deus, não corra para se matricular. Por quê? Eu vou explicar. Esse é o valor do recurso, R$ 456, né? Você pode dividir em até 3 vezes, sem juros, ou em até 12 vezes, mas aí vão incidir juros, tá certo? E o recurso funciona da seguinte forma. A gente, por exemplo, está analisando um conjunto. Vamos supor que para o cargo 2 completaram 5 recursos de compra, ou seja, a gente fez uma pré-análise e recomendou a compra. O aluno pode comprar conosco ou não, tá? Ele fica a critério dele. Quando ele vem para esse atendimento, a gente vai fechar a disponibilidade para o cargo 2. Porque as meninas, atualmente as professoras, estarão estudando ali, fazer um levantamento das possibilidades recursais. Assim, colocando os argumentos, organizando os argumentos, se é argumento gramatical, se é um argumento de redação e etc. Para que depois nós possamos fechar esse recurso. Então nós vamos atender 5 por cargo. Se a gente esgotar e houver chance recursal, a gente coloca mais gente. Se não houver, a gente não coloca. A gente só deixa em aberto até o último dia, tá? A pré-avaliação, a gente só faz no primeiro dia de abertura do recurso. Ou seja, se o resultado saiu hoje, você teve acesso à prova hoje, saiu hoje às 4 horas da tarde, você acha que vai me dar mais um dia. Então, do dia 27 e dia 28, a gente só faz pré-avaliação. E chegou 9 horas da noite, do dia 28, a gente não pega mais nada de pré-avaliação. Por quê? Porque aí vai passar da nossa cota. Nós vamos fazer 100 pré-avaliações. Dessa vez não vamos fazer 101, não. 100 pré-avaliações. E dessas 100, nós vamos selecionar as que vão para os cargos pretendidos, as que podem ser adquiridos aqui pelo curso. Se o aluno correr aqui para comprar
e a gente identificar que não cabe recurso, nós vamos avisar e cancelar a compra dele, devolver o dinheiro, naturalmente, tá? Então não corra para comprar, porque a gente simplesmente vai cancelar, tá bom? Não faça isso não. Como é que eu vou fazer então, Júnior, para enviar a pré-avaliação? Envie para recursos@turmaderedacão.com.br, recursos@turmaderedacão.com.br, tá bom? A gente vai fazer uma análise preliminar, mas você tem que mandar para nós, ó, preste atenção, hein? Você tem que mandar para nós a sua redação. Mande o espelho, ó, espelho, questão e redação. Por gentileza, se você tiver um histórico da sua situação, tá? Resuma pra gente. Porque os recursos, eu observo que os recursos que dão mais provimento são os recursos em que o aluno bate papo com a gente. Porque fica mais claro a situação do aluno na fila. E isso aí nos ajuda a criar estratégias de elaboração mais eficientes, eu diria assim, tá? Pelo menos eu adoro o histórico. Quando o aluno diz, Júnior, eu estou em 39º e se eu conseguir 1,41, eu vou pular para a 5ª posição. No concurso anterior, eles chamaram 12 servidores para o meu cargo. Aí eu já sei mais ou menos. Aí o aluno fala, eu andei analisando a minha redação, professora, e acho que o item 2.2 está bom. Então eu vou lá e naturalmente vou analisar todos os itens, mas eu vou dar uma atenção especial para eu tentar compreender por que o aluno acha isso. Às vezes o aluno acha coisa errada, aí eu falo para ele, não, isso aqui você não vai conseguir não, deixa eu te dar outro conselho, entendeu? É assim que funciona, tá? Então, é assim que vai funcionar. Bom, esse é o trabalho do nosso curso, do Turma de Redação. O valor investido R$ 456, você já sabe, dividido até 3 vezes ou em 12 vezes. 12 vezes incide em juros. Qual o percentual de deferimentos da banca? Já falei para vocês, né? O caso do TCE de Pernambuco. Bom, gente, agora eu vou falar rapidinho, mostrar algumas coisas que são importantes aqui. Aspectos avaliativos do SESP: apresentação, conteúdo, gramática. Mas só, por enquanto, até onde eu sei, o SESP só está abrindo área para essas duas aqui, tá? Não está abrindo área para isso aqui. Se ele não abrir área para apresentação, nós do Turma não vamos recorrer de apresentação, tá bom? Frisando aí, para que você saiba, porque a gente não vai macular as áreas que a gente sabe que tem chances, certo, de ter o recurso acolhido. Na parte de abordagem de conteúdo, você pode estudar a sua prova comparando, né, a sua redação, certo, com o padrão. Vendo os pontos de abertura, e depois você pode mandar para a nossa análise preliminar. Parte de ortografia, gente, se você deixou de acentuar, se você escreveu uma palavra errada, se você forçou uma palavra, tipo assim, o A saiu como O, aí você ficou tentando forçar e não ficou legal, a gente não vai conseguir majorar a nota em ortografia, tá? Morfossintaxe, observe a pontuação. O SESP é danado para punir situações que tem adjunta adverbial sem vírgula. Em algumas situações ele pode ficar sem vírgula, tá bom? O SESP é danado para punir gerúndio. Algumas situações o gerúndio está correto. E a gente já teve deferimentos positivos recentemente nesse sentido. Só explicando para você, recurso gramatical, dá muito pouco ponto de retorno, tá? Recurso gramatical daí entre 0,03 a 0,08, tá bom? Depende tanto de linhas que você escreveu, isso aqui quer naquela fórmula. Então, cuidado, se você estiver fazendo uma análise, uma pré-avaliação de recurso, e alguém falar para você assim, eu vou te cobrar R$500 pelo recurso, dá para recorrer da gramática. Faça os seus cálculos, se 0,03 te ajuda, porque senão você vai jogar dinheiro fora, isso é importante você saber. Os recursos que dão muita pontuação são os de conteúdo, por conta do valor deles, tá certo? Então essa que é a questão. Então cuidado com isso aqui, para ninguém enganar você nesse ponto aqui, tá? Isso eu gosto de falar, porque como eu disse, eu não quero seu dinheiro sem uma justa causa, de modo algum.
eu não ficaria feliz, né? E não me faria bem, nem espiritualmente, nada disso, tá? Outros aspectos avaliativos, gente, que o CESP tem considerado e que muita gente não sabe, tem a ver com a coesão e com a coerência. Quando você entrar no edital do CESP, você vai ver que o CESP vai cobrar isso daqui, tá? Está cobrado tanto em apresentação como está cobrado de forma subjacente nos itens. Então, às vezes o aluno respondeu tudo, todo o conteúdo está ali, mas a redação está mal construída. Então, eles estão tirando nota também por isso. Então, às vezes eu vou falar para você, olha, realmente toda a resposta do padrão está aqui. Só que a forma como você construiu isso aqui não vai dar deferimento. Se você quiser arriscar, tudo bem, tá? Mas a chance de não deferir é muito grande. Depois a gente esteve analisando as questões, agora estou gravando aqui e uma colega me lembrou aqui agora. A gente esteve analisando os recursos não deferidos do TCE de Pernambuco, do cargo 3. Boa parte das redações do cargo 3 estavam mal construídas. Elas tinham um conteúdo completo, tá? Mas a construção estava ruim. Os aspectos principalmente ligados à coerência, bem lembrado aqui, a Tati me lembrou, esses aspectos bem ligados à coerência, foram aspectos, tá, que estavam ruins em boa parte dessas redações. Porque ela tá anotando um cartaz aqui para mim para eu ver. Na verdade, o que acontece? A gente não analisou todos os textos que foram indeferidos. Então, hoje a gente vai ter muito cuidado com o pessoal do TRF1 para falar mais essa verdade inconveniente, tá? Por isso que eu fiz essa exposição aqui nesse vídeo. Todos os meus vídeos são diferentes, eu nunca repito os vídeos, tá certo? Tanto que te recomendo tocar no sininho aí, porque pode ser que eu projete outro vídeo ainda hoje ou amanhã sobre os recursos do TRF, tá, gente? Eu sempre estou fazendo vídeos durante a fase recursal para que o aluno possa nos acompanhar e saber o que está acontecendo. Então, de olho nisso aí. Coisa que eu quero mostrar para você, né? Por exemplo, alguns erros que os alunos cometem que não vão dar recurso. Primeiro, erros de apresentação. Tá? Vamos supor que tenha chance de você recorrer de apresentação, o CESP abriu a área. Isso aqui é um erro de apresentação que é difícil a gente conseguir extrair, porque quando o aluno não dá um espaço visível para a paragrafação, é comum que os examinadores tirem pontos. Quando o aluno deixa muito zigue-zague, assim, tá vendo? Na margem, ou seja, ele não completa a margem, é comum que os examinadores também tirem pontos. Ou quando a letra realmente não está clara, que a maioria é por letra não clara em apresentação. Outra questão, às vezes você jura que você respondeu corretamente, às vezes você jura. Por exemplo, isso aqui é uma prova de TI, tá? Não é nem da área de vocês, não. Mas aqui se questionava o seguinte: atividades desenvolvidas nas fases de análise econômica, análise de requisitos e especificação de requisitos. O aluno jura que respondeu com correção, mas veja só, valia 2,25 e a banca só deu 1,69. A banca pedia atividades desenvolvidas nessa fase. E o aluno entra com isso aqui. Análise econômica é a atividade inicial do processo de engenharia. Isso aqui está errado. Por quê? Se ela pediu as atividades, ela não está me pedindo o conceito de análise econômica. E o aluno entra conceituando. Tá vendo? Então, isso é uma questão errada. Tá? É uma questão errada. Porque você responde outra coisa achando que está respondendo correto. Então, a gente vê que é muito assim. Isso aqui é decorrente da falta de prática, gente, correta para a redação daquela banca. Então, quando você for estudar redação para concursos, estude a redação conforme a banca, tá? E naturalmente com professores que dominam esse know-how, essa passagem de conhecimento. Porque senão você pode errar a mão. E mesmo a gente às vezes ensinando, o aluno costuma fazer isso aqui, ó, ele não lê direito está sendo pedido. Aqui pedir algo plural, né? Você tinha que, na verdade, apontar as atividades de análise econômica, análise de requisitos e a especificação de requisitos. O aluno, ele entra com um conceito, não foi pedido isso dele, tá? Então, cuidado com isso aí. Outra questão interessante também, que você precisa entender, são as proporcionalidades. Aqui eu trouxe outra questão que não é de vocês, mas só para poder mostrar. Veja que cada tópico tem uma pontuação, tá vendo? 3 pontos, né? Conceito, teoria da imprevisão. 3 pontos para hipótese de aplicação dessa teoria.
Então vamos supor, o que o SESP faz, tá? Aí pense a sua redação, tá bom? Eu estou explicando aqui em cima de outra, mas pense a sua. As hipóteses em que a teoria da imprevisão se aplica, por exemplo, são mais ou menos 3 hipóteses. Então, se o aluno citou 2 hipóteses, ele vai ficar com 2 pontos. Não tem como recorrer disso pedindo para aumentar para 3, tá? Vamos supor que o aluno então cite 2 hipóteses positivas e uma negativa. Pelo princípio da coerência, não é? O princípio da coerência, a gente aprendeu no TCE de Pernambuco que o SESP não vai contar a negativa como válida, ele vai contar apenas as positivas. Como assim, Júnior? Eu vou julgar a prestação de vocês. Lá no concurso do TCE de Pernambuco, caiu uma questão pedindo para os alunos falarem sobre as transformações geradas pela sociedade tecnológica. Era uma coisa assim, transformações geradas pela sociedade das novas tecnologias. Então teve aluno que falou de 2 transformações boas e de uma ruim. Então, pelo princípio da coerência, o que o SESP fez? Não considerou essa aqui, atribuiu apenas 2 pontos. Tá? É claro que ali aí a gente tem que fazer o quê? Nesse caso da recurso, esse caso foi interessante, porque a gente teve recurso provido e recurso não provido. O recurso provido, a gente fez o quê? A gente mostrou que aquilo era válido como uma transformação. E a gente comprovou que o examinador não tipificou a transformação. Ele não falou quais são as transformações. Ele não pediu só transformações positivas. Então a banca, mesmo pelo princípio da coerência, seria incoerente ela exigir do aluno apenas transformações positivas. E a gente ganhou com este argumento, tá? Então, nesse sentido, era válido. Quer dizer, então são situações que a gente vai trabalhando. Vocês vão ver que, por exemplo, quando o aluno é muito, vamos supor, ele é muito claro, né, na sua exposição, ele naturalmente ganha pontos, tá? Aqui, outra situação que eu gosto de mostrar, essa aqui eu nem sei porque eu coloquei esse exemplo aqui, vocês me desculpem. Eu lembro que o aluno nessa redação aqui, ele foi mal no primeiro e no segundo ele foi muito bem. Tá certo? Que aqui ele responde de forma mais objetiva, né? Organiza bem seus exemplos e tal. No primeiro, esse aqui eu até lembro, tá? Até lembro, vou explicar para vocês o que foi aqui. Aqui, não tinha nada a ver com vocês não, mas eles perguntavam neste tópico, mas vocês vão entender e interpretar para vocês. Eles perguntavam neste tópico aqui sobre se uma pessoa, se uma das partes não cumprisse um contrato administrativo, quais deveriam ser as providências da administração pública? Quais deveriam ser as providências? Como a banca pediu no plural, o aluno teria que apresentar mais de uma providência. E aqui nós temos um caso que o aluno só apresenta uma, que ele fala que no âmbito administrativo, a oportunidade de ampla defesa e contraditória é outra parte. E ele só fica nisso, ó. Em outras palavras, a fim de que a administração possa aplicar a penalidade cabível, o administrado deverá antes considerar este último a oportunidade de apresentar argumentos e provas que o eximam, né, da responsabilidade de descumprimento da cláusula do contrato. Veja que o aluno fica no mesmo assunto. Então, ele só apresentou uma resposta para uma pergunta que era plural. Então, se nesse seu concurso o cara faz uma afirmação plural e você só traz um elemento, você vai ficar com a nota correspondente a um elemento, tá? Bom, gente, conforme eu disse para vocês desde o início, a gente joga com muita clareza, porque a gente se coloca no lugar de vocês, sabe que essa fase é muito complicada, sabe que é muito sofrido, né? E, como eu disse, né, a minha ideia é ter o recurso certo, a pessoa certa que precisa ter a nota revista, esse tipo de situação. Mas a gente sempre deixa, né, como eu disse para vocês, assim, com muita transparência, muitas informações. Isso aqui é um trechinho de um e-mail, que eu não estou identificando o redator, mas eu sempre, durante o processo recursal, os alunos escrevem pra gente, pós-processo recursal eles também escrevem nos dando um parecer de como foi o acolhimento, a gente tem notícias boas, a gente tem notícias ruins, e assim vai. Veja só, olha só, isso aqui é um trecho de um e-mail, que tem uma sequência depois, e eu tiro alguns trechos dessa sequência, em que o aluno diz, exatamente para o último concurso, ó, Tribunal de Contas de Pernambuco, tá? Em que o aluno diz assim, que ele contratou nosso serviço de recurso para controle externo, tá?
Pois bem, ele fala assim, que eles foram surpreendidos com a negativa do recurso formulado para a prova subjetiva do cargo. Isso deixou esse candidato impressionado porque, né, a gente tinha analisado realmente a forma de correção baseada em 3 argumentos constantes no padrão de resposta. Gente, a redação dele batia com o padrão de resposta, não é? E por isso foram descontados notas entre 1/3 ou total de um tópico. Em suas análises, vocês classificaram o argumento como forte, aquele que apresenta respaldo no padrão de resposta, porque é baseado exatamente no edital do CESP. E possível majoração de 4,67 pontos. Foi o que a gente observou. Feita a explanação, pergunto: é possível mudança de critério na correção de respeito ao examinador primário ou recursal? Ele fez essas perguntas. Isso não violaria o princípio da consistência e da proporcionalidade na correção? É possível também que o recurso tenha sido avaliado pelo mesmo examinador que corrigiu a redação inicialmente? Se sim, isso não aparenta uma violação do duplo grau de jurisdição? O mais estranho é que ninguém conseguiu aumentar a pontuação por conteúdo. Aqueles que conseguiram algo em torno de 0,007 ponto, naturalmente foi o quê? Ortografia ortografia, né? Chama de gramática e ortografia. Mestre, eu preciso da ajuda de vocês para entender como funciona a fase de recurso do CESP, visto que estou colhendo provas para uma possível impetração do mandado de segurança. Só para ilustrar, nos outros cargos, vários recursos foram deferidos, inclusive com a pontuação indicada por vocês, né? Que ele viu identificou um que foi indicado por nós. Certo? E ele diz que a pontuação da dissertação era a mesma, a distribuição de itens também era o mesmo. Como eu disse lá no início, né? Eram 3 cargos, cargo 1, cargo 2, cargo 3. Cargo 1 e 2, né, deferimento de 18 recursos, de forma geral, tá, gente? E nós tivemos quase todos os recursos aqui deferidos, só perdemos um para o cargo 1 e um para o cargo 2. Esse aqui, nenhum recurso deferido para ninguém, nem para gente, nem para ninguém, tá bom? Nem para curso nenhum, nem para aluno nenhum. Vamos às perguntas que ele me faz. Primeiro, ele diz, é possível mudança nos critérios de correção? Bom, não existe mudança no critério de correção. O que existe é a mão do examinador. O critério está lá, está estabelecido no edital do resultado provisório, está lá. Agora, é claro que, como eu disse para vocês, existem examinadores de bom coração, examinadores competentes e examinadores sádicos. Né? Tem examinador que dá ponto até demais. A gente pede 4,67, o cara vai lá e atribui para o aluno até mais do que isso, ou porque ele enxerga alguma coisa a mais que a gente não viu, ou porque ele foi bonzinho mesmo, tá? E tem examinador que o aluno tá certo no pedido dele e o infeliz do examinador não ajuda. Tem uma pergunta que ele fala que é interessante, se não há uma aparente violação do duplo grau de jurisdição. Gente, é interessante que vocês, por uma lida com a justiça todos os dias, vocês tendem a levar a ideia do processo, da área processual da justiça para dentro dos concursos públicos. Gente, eu queria que fosse assim, mas não é. Infelizmente não é. Infelizmente, o que acontece? O CESP, né, ele é composto por 3 bancas. Elaborador, banca examinadora, aquela geralzona que deu o resultado para vocês aí, e banca de consolidação, que é a banca que prepara todo o concurso e a banca, inclusive, que deveria rever os recursos. Em tese, deveria rever. Como nada disso está escrito em lugar nenhum, ou seja, a gente sabe por prática, o que acontece? Vamos supor, nós estamos num período agora que é férias na UNB, né? Possivelmente a maioria só não deve ser férias para o mestrado, ou para o doutorado, mas a maioria dos professores não estão trabalhando. Então, é possível que a mesma banca que corrigiu possa ser sorteada para fazer o quê? O recurso. Não seria duplo grau de jurisdição, assim, você violentar esse duplo grau de jurisdição, se o examinador que vai corrigir não é o mesmo que corrigiu a primeira. Porque pode haver um sorteio entre eles, tá? E aí, por exemplo, o examinador João corrigiu a sua redação, mas quem pegou na fase recursal foi a Maria. E ambos pertencem, infelizmente, à primeira instância, assim digamos, do concurso, tá? O problema de você levar para a justiça é que é um risco, porque, na verdade, até a justiça tem reconhecido algumas coisas contra as bancas, mas é muito pouco, gente. Existe um julgado que diz que a banca é soberana em suas decisões na fase discursiva. Então, a nossa limitação é essa, tá? Infelizmente não é perfeito. Olha que interessante que também é o mesmo redator. Ele diz assim:
Professora, bom dia. No que diz respeito ao recurso confeccionado por vocês, mandei do jeito que estava, porque eu perguntei para ele se ele tinha feito alguma alteração no recurso. Porque é comum a gente montar o recurso, o aluno ir lá e falar, vou colocar mais isso aqui. Cara, é fatal. O aluno perde o recurso. Então ele nos garantiu que não fez nenhuma alteração, tá? Ele mandou do jeito que estava. Bom, eu não vi, né, mais o texto recursal, mandei do jeito que estava ali. Mas acreditei na fala desse candidato. Porque, naturalmente, ele quis estudar o processo, né? Você vê que ele não está chorando. Olha, tem gente que vem e briga com a gente como se a gente fosse a instância na qual eles vão concorrer, vão impetrar seu recurso. A gente não é banca, né? A gente só faz o serviço anterior. Veja, ele fala assim, ó, enquanto na prova do cargo 1 houve 18 alterações, foi até no cargo 1, eu estava falando cargo 1 e cargo 2, mas cargo 1, 18 alterações no quesito conteúdo. Quase 10% total dos candidatos tiveram sua redação corrigida. Isso reforça a minha ideia de que o examinador recursal foi o mesmo que corrigiu inicialmente. Não é o mesmo examinador, não. É a mesma banca. Normalmente não é o mesmo examinador. Você sabe como as provas subjetivas são distribuídas? Sorteio. Existe alguma assinatura digital convencional para que os examinadores sejam identificados? Gente, sorteio e contratação. Ou seja, fulano de tal ficou com lote de provas X, ciclano ficou com Y. Isto é segredo de banca. Por isso que na justiça é difícil a justiça ir contra a banca, porque aí o que acontece não é que a banca vai apontar o examinador que corrigiu. Na justiça se chama outro examinador de outra banca para fazer a avaliação, tá? Quando o juiz quer isso, ou quando o aluno paga por isso. Acredito que tenha havido uma lambança da organizadora na hora de examinar o recurso, e ela distribuiu para aquele grupo que tinha corrigido inicialmente. Minha intenção, já que o judiciário não pode substituir o examinador recursal, é fazer com que a redação tenha um novo juízo de cognição. É um risco, tá? É raro acontecer. Tem acontecido alguns provimentos, tá bom? Agora, o mais interessante foi aquilo que eu mostrei lá sobre a coesão e coerência que eu quero comprovar. Porque se um aluno fala assim, de vez em quando eu recebo recurso assim, por exemplo, eu estou lá ainda na fase de análise preliminar. Gente, acontece isso. Acreditem se quiser. Fase, né, de análise preliminar. O aluno não comprou recurso, ele não comprou. Isso aqui é feito de graça. Eu perco um dia inteiro de trabalho só para fazer isso aqui. Porque é para exatamente não deixar você cair na mão do oportunista, não deixar você se dar mal, ou abrir, aclarar, ou você mesmo vai fazer seu recurso te ajudar nesse sentido. Pô, a gente faz de coração. Aí aparece sempre, entendeu? Uma pessoa, o que eu falo assim, tem alguma infelicidade nessa pessoa que ela não entende isso. Aí você indefere, você diz assim, olha, não cabe recurso. O recurso que cabe talvez não vai te ajudar, é muito pouco ponto. Então você dá negativa, você não quer fazer este recurso, ou seja, eu não quero tirar do bolso dele R$456 à toa, eu não quero, não me sinto bem. E aí você dá a negativa do recurso, o aluno vem depois, olha, outro colega no resultado, viu que aquele outro colega teve um recurso comprovado. Por exemplo, isso aconteceu no TJPE, que foi o último que eu fiz, não era CESP não, né? Ele viu um aluno comentando que conseguiu 9 pontos no recurso e me agradecendo lá no Facebook, só entrar no grupo do TJPE que você vai achar isso. E esse aluno vem no meu e-mail e me enche o saco, fala assim, você não quis fazer o meu recurso, tá? Você não quis fazer o meu recurso e eu consegui 1,67 no meu recurso. E tá brigando. Eu falei, olha, que bom, você conseguiu, bom pra você, eu não te tirei dinheiro, você mesmo fez seu recurso. Porque aí eu fiz a pergunta, eu resolvi então pegar o histórico da pré-análise. Fui lá no histórico da pré-análise, o aluno falou, você foi aprovado com 1,67? Não. Eu falei, por isso que eu não quis fazer seu recurso, tá bom? Então, quer dizer, o aluno mesmo se entrega, mas eu entendo que ele está desabafando. Só isso. Mas eu quero dizer, gente, que às vezes eu nego. Por que eu nego? Olha que o mesmo aluno aí do TCE de Pernambuco escreveu para mim. Professora, hoje recebi a redação do qual ficou em primeiro lugar. E fiquei impressionado, pois ele não abrangeu todos os tópicos do padrão para tirar 39 pontos. Aliás, ele até falou menos do que eu. Lembra aquela história do conteúdo que eu falei para vocês? Estou mandando para a senhora em caráter confidencial, tanto que eu não mostrei nem o e-mail dele, nem a redação dele, tá, gente? Para que a senhora possa dar uma olhada, se possível, né? Gente, quando eu analisei esta redação,
Veja só, o que eu encontrei nesta redação? Eu encontrei um texto bem formulado, um texto coerente, tá? E é lógico que cada processo recursal a gente aprende uma coisa diferente, não tem jeito. Redação não é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. Nem os critérios de elaboração, nem os critérios de correção. Isso muda muito. E veja que do concurso TRE da Bahia mudou para o concurso do TCE de Pernambuco. A gente começou a fazer recurso para aqueles conteúdos que estavam perfeitos, que a gente não entendia porque a banca não tinha dado a nota. Depois a gente foi ver, a banca considerou, mesmo não estando, estava tão somente no edital, não estava na grade, essa consideração, estava apenas em apresentação, tá? Não estava nos itens. A banca considerou a coerência como critério. Então, de repente, você colocou mais conteúdos, mas gerou um problema de incoerência. Alguns a gente conseguiu defender, que a gente foi, né, no risco e conseguiu defender. E deu certo, depois nós vimos. Por que nossos recursos foram deferidos? Foi aquilo que a Tati falou agora para mim. Por que foram deferidos? Porque a gente conseguiu, depois, com o tempo, analisar o que foi, quais foram os termos, tá? Então, vocês do TRF já vão entrar, naturalmente, numa peneira melhor que o pessoal do TCE. Essa é a atenção aqui, fez TRF, né? Vocês vão entrar com uma peneira melhor que o pessoal do TCE. Por quê? Porque a gente já tem todo o balanço, né? A gente viu que o CESP, na verdade, abrangeu tudo no seu julgamento, tá? Bom, você me desculpe blá blá blá, mas foi uma aula sobre recursos, mais do que isso. Se você quiser mandar, tiver alguma dúvida, você pode mandar para o nosso WhatsApp, conforme você está vendo aqui, né? A Malu passa em tempo real pra gente, tá? É o 32, o 9886-7661. Se você quiser mandar material para análise preliminar, o e-mail é este aqui, recursos@turmaderedacão.com.br. Lembre-se de mandar não só a prova, mas mandar também o espelho e a questão e o seu histórico, tá? Dúvidas também você pode mandar também para o nosso e-mail do Turma de Redação. Lembrando que para análise preliminar nós só vamos analisar até as 21 horas do primeiro dia. Prefiro anotar assim, tá? O primeiro dia foi dia 28, então até o dia 28, ok? Se, né, no dia 29, se for o último dia, nós não faremos mais análise preliminar. Nós estamos agora, a partir do dia 29, confeccionando os recursos. Tanto que quem comprar recurso depois de ter a sua prova julgada na análise preliminar, não vai esperar recurso dia 28 que não tem. A gente vai entregar dia 29. Tranquilo? Bom, gente, é isso, tá? Boa sorte pra vocês. Obrigada aí pelo prestígio no vídeo. Toque no sininho, dê joinha, se inscreva no canal, porque a gente sempre coloca material e nossos materiais têm um diferencial. São materiais informativos. A gente não vem aqui fazer propaganda gratuita, não. A gente vem trazer a verdade acima de tudo, tá bom?